Hoje eu vou conversar com o Raul Gutierrez. Ele atuou como Head de Engenharia na Sorte Online. Tudo bem, Raul? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Foi um prazer aqui ser convidado para bater esse papo contigo. Vamos trocar figurinha, tá bem bacana aí o tema. Então, obrigado e um prazer estar por aqui. Boa, massa. E antes de começar aqui, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para a galera que está ouvindo ou assistindo a gente conhecer um pouquinho melhor. Legal. Bom, eu tenho 36 anos e estou já há quase 17 anos na área. Nos primeiros 5, 6 anos da carreira fui desenvolvedor, né? Programei em Java, programei em .NET, gostava bastante ali de codar. E depois disso vi que eu tinha bastante aptidão e na empresa que eu atuava na época, eles me deram a oportunidade de crescer na carreira de liderança, né? Então eu seguia a escadinha, né, de coordenador, que hoje a gente chama de tech lead, gerente de sistemas, diretor de TI nessa empresa que eu estava. E depois nas empresas seguintes eu também atuei como CTO, como head de engenharia e nas empresas e nas posições seguintes sempre nessa área de liderança técnica, né? Eu gosto bastante ainda de codar, não no dia a dia nas empresas, mas em projetos pessoais. E então, ao longo dessa jornada toda aí, são 17 anos trabalhando já com engenharia de software. Pô, massa, cara, massa. Muito legal ouvir aí sobre a tua história. E vamos pro episódio, né? Então aqui a gente vai conversar hoje sobre 7 mitos da agilidade aí, né? Então normalmente o pessoal, vamos dizer assim, tem muitos conhecimentos que na verdade não se aplicam tanto à realidade ali, mas acaba virando uma verdade, assim, que o pessoal ouve falar bastante. Então a gente vai tentar encarar alguns mitos aqui, né, para entender o que está por trás deles ali. E o primeiro Legal. mito que eu queria puxar aqui justamente o mito de que agilidade é uma bala de prata, né? Então, às vezes, o pessoal acha que, putz, cara, vou usar agilidade aqui, a gente vai conseguir resolver todos os problemas, não, sabe, tudo vai funcionar muito bem. Não é bem por aí, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, enfim, sobre a tua experiência aí com agilidade, se é realmente bala de prata, se não é. Legal, Edu. Agilidade, tanto na área de tecnologia como em outras áreas, né, que pode ser utilizada também, ela é mais um elemento, né, bem importante para transformação digital, para melhorar processo, para otimizar times, né, que desenvolvem produtos. Então, ela sozinha, ela não consegue resolver problemas que muitas vezes as empresas têm, né? Então, a agilidade bem feita, ela vai entregar mais valor para o cliente, ela vai melhorar processos, ela vai organizar as áreas, mas, por exemplo, não resolve questões de orçamento, questões de times, né? Ter as pessoas certas para poder fazer esse tipo de mudança, se não tiverem as ferramentas corretas, se não tiver, né, todo o arcabouço necessário para as mudanças acontecerem, ela sozinha não se resolve. Né? A agilidade ela é muito cultura, ela é muito mudança de comportamento, muito mudança de mentalidade. Então, ela não resolve todos os problemas da empresa, né? Ela é um elemento importante para poder melhorar os times de desenvolvimento e processo, como eu comentei. Então, é um pouco do que a agilidade traz aí. Então, esse é o primeiro mito, né? A agilidade não é bala de prata. Uma empresa é composta, né, por muitas áreas, muitos processos e vários outros problemas que a agilidade, mesmo bem implementada, não vai resolver por completo. Uhum. E um negócio que eu reparo bastante quando a gente pensa em agilidade ela não, de fato, não vai resolver todos os problemas, mas se a gente, vamos dizer assim, seguir algumas boas práticas, a gente provavelmente vai conseguir enxergar muitos problemas que talvez de outras formas a gente teria muita dificuldade. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz, por exemplo, uma reunião de retrospectiva, que é uma reunião bem comum, né, dentro de, vamos dizer assim, ambientes que tiram proveito da agilidade, é uma reunião onde a gente vai conversar sobre como que a gente tem, vamos dizer assim, evoluído com o trabalho e tal, e ali a gente tem uma oportunidade de perceber problemas que estão acontecendo. A agilidade não vai resolver esses problemas, mas pelo menos ela vai ajudar a apontar que eles existem para que a gente possa, de fato, né, correr atrás para resolver. Né? Então, é muito ter isso em mente. Então, se a gente, vamos dizer assim, pensa né, em, vou talvez trazer uma metodologia ágil e tal, pô, beleza, massa. Mas agora, se você não estiver disposto a fazer o que for necessário para resolver de fato os problemas, porque eles vão aparecer de alguma forma, então não vai adiantar muita coisa, né? Você vai ter talvez um pouquinho mais de organização ali, mas o resultado na ponta talvez não seja tão diferente assim. É verdade, você tem razão nesse ponto. A agilidade ela incentiva, né, muito a interação entre as pessoas, as reuniões, as cerimônias,
né, tanto de inspeção, tanto de experimentação, melhoria contínua, e tudo isso acaba trazendo à tona muitos dos problemas que tem na companhia. Mas, de fato, não é ela que vai resolver, como você mesmo disse. Então, a agilidade, por si só, não é a solução definitiva e única, né, como uma bala de prata para as empresas e nem muito menos para as áreas de tecnologia, que tem vários outros problemas que a agilidade por si só não resolve. Uhum. E outro ponto que eu queria entender de você é se você já passou por alguma situação assim que você lembre e obviamente possa trazer, onde, vamos dizer assim, existiu um problema, alguém tentou aplicar a agilidade ali e, cara, não ajudou nada, ou enfim, ficou na mesma ali. Tem algum caso assim que você lembre que você possa trazer? Olha, eu já tive em duas oportunidades, né, em dois cenários de empresa, onde a agilidade ela estava sendo implementada só na tecnologia e não estava com respaldo e com apoio das outras áreas, da liderança executiva. E aí a gente, nessa ocasião, né, nessas duas ocasiões, despendeu muito tempo, né, para fazer tudo isso acontecer, para a agilidade acontecer, para os processos rodarem dentro da tecnologia, mas acabava sempre esbarrando nas diretorias das outras áreas, ou falta de investimento, ou falta até de valor, né, de sentir o valor desses processos acontecendo dentro da TI e acabar que não consegue gerar o valor do cliente na ponta de acordo com o previsto. Né? Então, um dos mitos que a gente vai comentar é um pouco disso também. Então, é uma ocasião que eu já passei, né, uma, duas vezes, da falta de apoio da liderança e também da falta dessa cultura, né? A agilidade ela não é só metodologia, né? Ela é uma cultura, então tem que mudar isso para a empresa toda. A cultura ela tem que ser para a empresa, né? Tem que mudar comportamento, mudar mentalidade, se tornar hábito para a empresa toda funcionar, né, nesse formato de agilidade. Uhum, interessante. Eu não vou entrar mais a fundo nesse ponto agora, porque a gente vai falar sobre ele depois, mas eu queria até trazer uma experiência minha aqui, de uma Legal. situação onde na época eu trabalhava com um time, onde a gente usava, vamos dizer assim, muito entre aspas, o Scrum tradicional, vamos dizer assim, né? Então a gente tinha reunião de planejamento, as reuniões diárias, a retrospectiva, enfim, por aí vai, né? Review. E na época eu dei a ideia para o time, putz, eu acho que a gente poderia usar Kanban, acho que faria mais sentido para a gente, pela forma de trabalhar ali e tal, acho que faz mais sentido. Pô, o que vocês acham? Bora, bora. O pessoal, pô, beleza, o pessoal aceitou. Só que o que eu reparei depois é que a gente tentou implementar o Kanban, mas o resultado ele acabou sendo muito ruim. Assim, o pessoal decidiu voltar para o modelo anterior, né, que era usando Scrum. Daí eu fiquei pensando, pô, beleza, o que deu de tão errado aqui para eu não perceber que a coisa não estava funcionando? Daí um dos pontos que eu percebi é que a gente ficou muito tempo sem conversar sobre os problemas que a gente vinha tendo naquela nova tentativa de metodologia, vamos dizer assim. E como a gente ficou Uhum. muito tempo sem ter essa conversa, os problemas foram se acumulando, 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 até que chegou um ponto que o pessoal já não aguentava mais aquilo e eles decidiram, vamos dizer assim, o próprio time decidiu parar de fazer o Kanban, né? E o curioso é que o próprio Kanban ele fala ali, né, bastante sobre o ciclo de feedback e tal, a importância da Sim. gente ter um momento para parar e pensar sobre como o trabalho está caminhando. É bem semelhante às próprias retrospectivas, inclusive, mas é algo que, vamos dizer assim, na época a gente deixou passar batido, mas que faria toda a diferença caso a gente realmente puxasse. Então, às vezes a gente pensa que o ágil não resolve isso, não resolve aquilo. Tem algumas coisas que até consegue, não vou dizer resolver, mas consegue dar um bom direcionamento. Mas agora, se a gente não está disposto, talvez, a fazer algumas coisas que talvez até a própria metodologia pede para a gente fazer, enfim, a própria Uhum. filosofia ágil pede para a gente fazer, cara, a gente vai ter problema. Então, o problema aí eu diria que não é da agilidade em si, mas o problema é como que a gente executou a agilidade naquele contexto, né, que talvez enfim, não tenha funcionado tanto. Então, a aplicação errada também ajuda muito a gente ter problemas ali e deixar de resolver problemas também. É verdade, né? As metodologias, elas é como se fosse um guia, né, para você utilizar, mas em nenhuma empresa você vai conseguir aplicar exatamente daquela forma, né? Porque cada empresa é uma cultura, são pessoas diferentes, o tipo do business é diferente, então você conseguir pincelar o melhor de algumas metodologias, de alguns frameworks e implementar essa cultura quase que
personalizada para sua empresa é o que vai fazer o sucesso, né? Muitas vezes é o que você falou. Você pegou ali do jeito que era, colocou, mas talvez tenha faltado algum ajuste porque na empresa e para aquelas pessoas, para aqueles times funcionaria melhor, né? Então a agilidade tem muito disso, né? De você não se apoiar só num framework específico, mas no conceito amplo de como atuar de forma ágil, né? Total, total. E fica a dica aí para quem está ouvindo ou assistindo a gente, né? Então, uma vez que você faz uma mudança relevante, né, uma mudança grande, eu acho que não só quando a mudança é grande, mas especialmente quando a mudança é grande, diminua os ciclos de feedback. Então, converse mais frequentemente com as pessoas para entender o que está acontecendo e o que precisa ser melhorado. Porque qualquer mudança grande, ela vai trazer problemas diferentes. E você precisa identificar isso, porque pode ser problemas que você não estava preparado para atuar em cima. Então, tem um ciclo de feedback curto aí, que a própria agilidade fala bastante sobre isso, né? Então, se torna cada vez mais importante, né? Então, acho que esse é um ponto aí para a gente ter em mente. Aí, beleza, você comentou ali, né? Na verdade, começou a comentar, né, sobre essa questão ali vamos dizer assim, agilidade em diversos níveis e tal. Daí eu queria pular para o próximo mito aqui, que esse é o mito, né? A agilidade é para quem trabalha no operacional. Então, o pessoal ali que está codando, que está fazendo os testes, que está, sei lá, conversando com o cliente. Então, vamos dizer assim, a agilidade é para esse pessoal. Não é, Raul? Queria entender um pouquinho melhor a tua visão sobre isso. Olha, esse é mais um mito, né? Que a agilidade ela é para o pessoal operacional, né? Então a gente vê muito ainda nas empresas acharem que agilidade é para TI, ou é só para dev, ou é só times que fazem ali produtos de tecnologia. Mas a verdade é que a agilidade ela não é só para a camada operacional, né? Então, como a gente estava falando no primeiro mito, o quão importante é para o sucesso da implantação da agilidade todas as camadas da empresa participarem, né? Então, o operacional, o tático, o estratégico, é super importante, né? A liderança executiva, desde o CEO, né? Desde o presidente da empresa até os diretores, todo mundo tem que comprar essa briga junto, né? Porque envolve energia, troca, né? Mudança, cultura, investimento, então treinamento, né? Principalmente. Então isso pode ser que lá atrás, né, Edu, relembrando aí o Manifesto Ágil, que foi escrito em 2001, já vai fazer mais de 20 anos, por pessoas mais voltadas para o mundo de software, de engenharia. Isso foi mudando muito com o tempo. Então, hoje, não é incomum, né, você ver em todas as áreas, empresas e até diretoria e até CEOs de empresa falando muito da agilidade. Ela é, inclusive, um dos pilares da transformação digital. Então, hoje não se fala mais em transformação digital sem ter esse pilar muito forte da agilidade, né, para poder mudar processo, mudar a forma como desenvolve, a forma como faz produto, a forma como fazeia, né, projetos. Já se foi aquela época de trabalhar com modelos cascata, modelos que demoravam semestres, né, ou anos para desenvolver e entregar projetos. Hoje em dia a gente fala de fazer deploys, né, vários no mesmo dia, já é o comum. Então, não é só para a camada operacional, a gente também então, tem que ter o tático, tem que ter o estratégico, todas as camadas da empresa e todas as hierarquias tem que estar comprado com essa briga também para que a coisa funcione, as reuniões aconteçam, as interações aconteçam, as entregas aconteçam e os combinados, né, de projeto, ou seja, trabalhando com cronograma, ou com escopo definido, ou com produto entregue, software funcionando. Todas essas camadas têm que saber da agilidade, têm que entender, têm que dar valor e acreditar que hoje é um caminho sem volta, né? Uma coisa que para trabalhar melhor, a agilidade ela tem que estar contida nas empresas e isso se torna até um diferencial estratégico, né? Uma vantagem competitiva das empresas mais modernas, das empresas, né, que estão no topo, que estão alavancando seus negócios, que estão conseguindo atingir níveis de alcance muitas vezes global. Então, é quase que uma receita do sucesso, né? A agilidade fazer parte da transformação digital das empresas. Total, total. E você comentou ali, né, sobre o tempo ali, né, em semestres, em anos e tal. Isso me fez lembrar, olha que doido isso. Eu trabalhei numa empresa onde, na época que eu entrei na empresa, eu comecei ali um projeto, nessa época, esse primeiro projetinho que eu peguei foi um projeto que eu peguei sozinho mesmo. Projeto
relativamente pequeno, vamos dizer assim. Eu levei aproximadamente aí um mês para conseguir fazer essa entrega. Daí, quando eu fiz a entrega, a gente percebeu que aquilo, vamos dizer assim, não tinha como a gente evoluir na direção que a gente gostaria. Então, basicamente, eu joguei um mês no lixo ali. Beleza, acontece, tal. Um mês não é grande coisa, tudo bem, vida que segue. Daí, em seguida, eu peguei um outro projeto, fui trabalhar no outro projeto, onde a gente ia resolver um outro problema, que já era um problema bem maior. E aí eu trabalhei durante aproximadamente aí um ano, acho que um pouco mais de um ano nesse projeto. Até a gente perceber que, putz, isso aqui também não vai dar em nada. Só aí eu já perdi mais de um ano nessa empresa trabalhando em algo Nossa. que, cara, até entrou em produção. Assim, o primeiro projeto de um mês não entrou em produção, e o segundo projeto ele entrou em produção, mas a gente percebeu que não resolvia nada. Vamos dizer assim, a abordagem ia precisar ser muito diferente, ia ser muito mais complexo do que a gente tinha imaginado. Na época não era nem factível a gente fazer isso. Então, assim, tempo desperdiçado, eu poderia estar fazendo outra coisa, gerando valor para a empresa. E isso mostra, né, a importância. Você falou em semestre, me lembrou isso. Mostra a importância da gente conseguir fazer essas validações num prazo menor. Porque se a gente faz isso, cara, beleza, a gente vai desperdiçar tempo, mas vai desperdiçar menos tempo. A gente vai estar fazendo outras coisas. Então, isso é muito, muito importante. Perfeito, Edu. E você contando isso me fez lembrar também uma ocasião num projeto numa empresa, né? Eu assumi a área de engenharia da empresa e estava sendo feito um MVP que já estava quase que um ano para ser entregue, o MVP. E a gente sabe que o MVP, né, que é o produto mínimo viável, ele é um teste de hipótese, né? Ele nunca poderia demorar poucos meses, né? Muito mais, quase um ano para você validar uma hipótese. E então você vê que você falar que está usando algo, ou ter a sigla, ou ter o nome ali, estou fazendo MVP, não vai resolver seu problema. Você tem que entender de fato qual que é a mudança de mentalidade. Então o MVP ele tem que ser rápido. Chegando nessa empresa eu vi que estava sendo um MVP de um ano, para fazer um aplicativo, e afinal das contas, a gente fazendo um MVP da forma correta, a gente demorou 2, 3 semanas para validar uma hipótese, e esse aplicativo que estava sendo feito quase que em um ano, ele se tornou uma mensagem por SMS no celular do vendedor para resolver o problema que ele precisava, que era receber os dados do cliente em questão. Então imagina, em poucas semanas a gente conseguiu resolver. O problema nem era criar um aplicativo novo, né, que é algo muito mais complexo e poderia, depois de implementado, ser mais difícil para lidar. E a validação foi muito mais rápida e mais efetiva. Então, de novo, se a gente deixar isso só na camada operacional, né, o que esse mito fala, você vai perder muito da potência, da efetividade de usar a agilidade, porque você não está envolvendo as outras camadas da empresa para, de fato, atacar no problema em questão, né? Acho que tudo isso se resume também em criação de produto digital, né? Ou criação de produtos de outras áreas. A gente fala em resolver problema do cliente. A gente fala em gerar valor, né? O gerar valor para o cliente é resolver um problema ou mais problemas que a gente identificar. Então, quanto mais rápido a gente fizer isso e de forma mais simples, vai, afinal das contas, ser mais efetivo, vai custar menos, vai ter menos desperdício de tempo. Total. E você até comentou ali um negócio bem interessante, que a agilidade, ela começou no operacional, mas ela expandiu bastante além disso. Hoje em dia vai muito além, né? Então, para quem já teve contato ali com Flight Levels, inclusive, a gente tem um episódio aqui no podcast sobre isso, vou deixar o link nos comentários aqui, na descrição do podcast, percebe que acontece um negócio interessante, especialmente quando a empresa, ela, vamos dizer assim, já atinge um certo estágio ali, né? Que talvez ela, vamos dizer assim, bem no comecinho, ela é uma empresa onde a gente tem uma equipe que provavelmente faz tudo, ou quase tudo ali, e essa equipe consegue se comunicar bem e tal, então é uma equipe ágil, vamos dizer assim. Só que, conforme outras equipes vão aparecendo, naturalmente, em algum momento, vão começar a surgir dependências entre as equipes. E quando isso acontece, não adianta a gente focar somente em cada equipe usar o Scrum, o Kanban, seja lá o que for. A gente precisa, de alguma forma, entender como que essas dependências acontecem para a gente conseguir resolver essas dependências, para que a gente consiga liberar as equipes para, de fato, conseguir fazer as entregas na ponta. Então, a agilidade aí, repara que ela pula o nível, né? De somente operacional já está no nível ali, vamos dizer assim, entre equipes, né? Que já é um nível mais tático e tal. E depois, em seguida, ela também entra ali no nível
estratégico também, né? Então, hoje em dia, com certeza, isso é bastante aplicável aí. Ela começou no operacional, mas enfim, a gente conseguiu encontrar uma forma aí de extrair ainda mais valor, né, da agilidade, atuando em níveis diferentes ali. Muito legal, Edu. É isso aí, né? A gente precisa, como você comentou, né? A gente precisa do apoio, a gente precisa do patrocínio das outras áreas, da gerência, né? Hoje fala muito, né, no formato que funciona bem, que é o squad. Então, o squad hoje é composto por pessoas de TI, por exemplo, e pessoas de outras áreas, né? Então, como convencer os gerentes, os diretores das outras áreas a ter o tempo do funcionário dele, da equipe dele, trabalhando no time do projeto, entregando, fazendo isso. Então, se ficar só no operacional, essa interdependência aí, né, de departamentos, ela fica muito fragilizada, né? Uhum, total, total. Daí eu queria pular para o próximo mito aqui, tem o nosso terceiro mito, né, que é agilidade é metodologia. Será que é só isso aí? Tem mais alguma coisa por trás? Legal. Esse é muito bacana, né? A gente comentou um pouco. A agilidade, ela hoje em dia, né, ela representa muito mais que só uma metodologia ou só um framework, né? Então, desde o começo do Manifesto Ágil, né, há um pouco mais de 20 anos, a gente tem alguns frameworks, né, algumas metodologias, algumas formas de aplicar o ágil, né? Então, hoje em dia, acho que um dos mais conhecidos é o Scrum, mas a gente tem também Kanban, a gente tem também outros frameworks para Scrum em escala, a gente tem o próprio o XP, né? Então, de programação, pair programming. Então, tem várias ferramentas, várias metodologias e vários frameworks, mas a agilidade em si, ela é muito mais do que isso. Ela é uma mudança de cultura, né? Ela fala muito de trocar a mentalidade, como as pessoas entendem produtos, entendem serviços, como constroem, né, novos produtos e novos serviços, né? Como as pessoas que estão trabalhando nessa construção, elas têm que pensar, né? Então, aquilo que a gente falou um pouco, né? Pensar muito em quais são as dores, quais são os problemas que a gente está resolvendo, como a gente pode resolver isso de forma rápida, né? Como a gente pode experimentar, como a gente pode testar, né? Antigamente se desenvolvia software no modelo cascata, né? Então gastava-se meses levantando requisitos, fazendo longas documentações, depois passavam mais meses desenvolvendo, depois passavam-se meses testando, e só depois de muito tempo a área de tecnologia mostrava isso para o cliente final. E aí, como passou todo esse tempo, muitas mudanças aconteceram, muitos requisitos, né, eles foram alterados, né, o cenário da empresa mudou, o cenário do mercado mudou, e hoje em dia as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido, né, então quanto mais nós tivermos ciclos curtos, né, de entrega e passando por cerimônias de retrospectiva, independente de qual metodologia exatamente você usa, mas ter o momento para parar o time, entender o que deu certo, entender o que deu errado, entender como no próximo ciclo o time pode melhorar algum ponto, como pode fazer diferente. Essa interação entre as pessoas e essa inspeção, né, recorrente, ela é muito valiosa, né? Ela é muito produtiva. Então, esse é um grande mito, né? Ela não é uma metodologia, ela é essa cultura, ela é essa troca de mentalidade, troca de comportamento. E puxando um gancho, né, dando uma pitada aí nessa questão da cultura, hoje um tema muito importante também, que é muito em desenvolvimento de pessoas, de times e de times de alta performance, a gente fala de melhorar, né, e implementar a disciplina. Né? E o que é a disciplina? Né? Basicamente, a disciplina é você cumprir com aquilo que você combina. Né? E falando em agilidade, falando em troca de cultura, para você planejar, fazer e cumprir com aquilo que você desenhou como plano, basicamente é implementando hábitos, né? Então, são coisas que você faz de forma recorrente, coisas que todos têm ali um guia de como fazer, e você cada vez que vai fazendo mais vezes, você vai tornando aquilo mais eficiente e vai inspecionando, controlando e mudando, né? É um pouco do PDCA, é um pouco de outros frameworks que você está planejando, fazendo, medindo e trocando a forma de fazer, né? Então, a agilidade, ela contempla toda essa mudança, toda essa forma de agir
de ter os hábitos, de ter disciplina e do comprometimento do time, né? Então é um pouco disso, Edu. Total, total. E eu até entendo assim quem olha para agilidade como uma mera metodologia, porque assim existe valor em metodologias, né? E o valor ela torna mais simples algo que naturalmente é complexo. Então, por exemplo, quando a gente fala do Scrum, que ele fala para você ter uma reunião de planejamento, ele fala para você ter reuniões diárias, esse tipo de coisa. Isso facilita para você se organizar com, vamos dizer assim, pequenas coisas e já conseguir melhorar a sua forma de trabalhar. Porém, o perigo aqui é quando a gente encara muito a agilidade como metodologia, é achar que, eu vou fazer A, B, C e D e eu vou ter tal resultado. E não é bem assim que acontece. E até pode acontecer, vamos dizer assim, algo que vai no sentido oposto. Então, eu dou um exemplo aqui. A gente pensa que, eu vou talvez usar tal prática, como ela, vamos dizer assim, ela vem da agilidade, ela vai resolver um problema. Só que o que a gente talvez não perceba em alguma situação, em algum contexto, é que vamos dizer assim, aquela prática que a gente escolheu, aquela cerimônia que a gente escolheu fazer, ela não funciona tão bem. E como a gente não entende exatamente a essência da agilidade, a gente acha que deveria funcionar, mas só que, cara, se a gente entendesse a essência, a gente entende, não, peraí, nesse contexto aqui, talvez isso não se aplique tanto. É por isso que quando eu vejo assim a agilidade de maneira geral, eu prefiro hoje em dia pelo menos, focar muito mais em você comentou, né, na mindset, na cultura, então começar, vamos dizer assim, de cima para baixo, que cara, eu quero entender o que está por trás disso tudo e a partir disso eu vou descendo até algum momento que eu vou chegar nas cerimônias, nas práticas, nas ferramentas que a gente vai usar, mas eu sei o que está por trás delas, eu sei quando eu posso usar uma, quando eu não posso, quando eu tenho que adaptar para resolver um problema, por aí vai. Então acho que enxergar a agilidade dessa forma, né, como uma, vamos dizer assim, algo que vai muito além e que tem, vamos dizer assim, princípios, que tem valores ali por trás. E a partir disso é que surgem as práticas, as ferramentas, aí sim eu estou muito mais preparado. Se eu somente usar as práticas e ferramentas que eu vejo por aí, que se dizem ágeis, vamos dizer assim, provavelmente em algum momento eu não vou estar atuando tão bem quanto eu poderia estar atuando ali, não vou estar resolvendo os problemas tão bem quanto eu poderia. É verdade, Edu. E você trouxe um ponto importantíssimo, né? Então, a agilidade não pode ser comparada com uma metodologia, ela é muito maior do que isso, muito mais abrangente. Por mais que a metodologia, os frameworks, eles são excelentes guias, né, para a gente fazer as coisas de uma forma que tem dado certo para muitas empresas e tem um histórico comprovado e tudo mais. E até fazendo uma analogia, tem muita gente que vai no nutricionista, por exemplo, e recebe ali, né, a dieta, né, para poder fazer. E não importa o quão aquela dieta é boa ou quão o nutricionista é bom, né? Se a pessoa não estiver disposta a mudar os hábitos dela, ela estiver disposta realmente a mudar a forma como ela se alimenta, ou como ela vive, ou como ela se exercita, não adianta ter a melhor dieta ou o melhor nutricionista, não vai resolver para aquela pessoa. Né? Então, é muito isso, né? Você tem as ferramentas, você tem os frameworks, você tem as metodologias, mas a mudança de mentalidade ela é extremamente importante para que aquilo se torne um hábito, né? Se torne de fato algo que você incorpora no dia a dia da empresa, vira processo e vira um hábito que todo mundo segue e não precisa ser burocrático, né? Quando a gente fala de processo, às vezes as pessoas entendem como burocracia, mas isso tudo essa é a beleza do ágil, né? Esses hábitos e essas cerimônias, esses ritos, eles são simples, eles são rápidos, eles são direto, né? São direto ao ponto, são eficientes, então aquilo se torna uma rotina para as pessoas que participam e os resultados vão sendo colhidos aí com o passar do tempo. Total. E até aproveitando um ponto que a gente já puxou, né? Então, quando a gente fala aqui de mudança de mentalidade, isso é em todos os níveis, né? No operacional, tático e estratégico ali. A gente não está falando Com só de certeza. operacional aqui, não. Com certeza. Cada uma dessas cadeiras e dessas etapas aí, né, da hierarquia ou de estrutura da empresa, cada um tem o seu papel nisso, né? A sua preocupação, os seus desafios, e aí incorporar essa mentalidade para aquele universo da pessoa ali, essa vai fazer a diferença. Não só a ferramenta ou o framework. Isso aí, isso aí. Daí vamos pular para o próximo mito aqui,
Que aumento Legal, de Edu. agilidade tem a ver com velocidade. Será que é isso mesmo? Será que não é? Eu acho que tem uma questão semântica, né, da agilidade, você já remeter à velocidade, mas eu gosto de dizer que existe uma grande diferença, né? Então, se você for pensar em algo muito veloz, você imagina um trem-bala, né, que anda a mais de 400 km por hora. Ele é muito veloz, mas para ele fazer qualquer tipo de mudança no caminho é muito difícil, né? Para ele virar, até mesmo para ele parar, né, de forma brusca, ou até mesmo para você construir um outro trilho ali, é algo muito custoso. Então, só a velocidade não resolve. Né? A agilidade a gente tem que pensar como se fosse um guepardo, né? Como se fosse o guepardo ali, que ele é um dos animais mais velozes, mas ao mesmo tempo, se ele precisar desviar, se ele precisar pular, se ele precisar abaixar, se ele precisar voltar para trás, se esconder, ele também está fazendo mesmo com a velocidade, né? Então, mesmo com toda a velocidade dele, ele tem essas mudanças no meio do caminho. E é um pouco isso, né? A agilidade e mudança de comportamento e mentalidade tem muito a ver com mudança, né? A mudança, ela está no cerne aí de todas as empresas, né? Eu acho que não só mais questão da empresa em si, o modelo de negócio muda, as pessoas mudam, a economia muda, a política muda. A gente teve recentemente um dos, né, fatos históricos mais relevantes aí dos últimos séculos, né, de pandemia. Então imagina que mudou toda a forma de trabalhar, de consumir, das empresas funcionarem, da gente se relacionar com os nossos amigos e familiares. Então a mudança, ela é muito nesse processo de agilidade, a mudança ela é muito mais importante que só a velocidade. Né? Então, a velocidade ela é um elemento importante, mas sem você ter a flexibilidade, sem você ter o dinamismo, sem você ter os times que usam agilidade, as empresas que usam agilidade, sem ela olhar a mudança com bons olhos, olhar a mudança como uma forma de implementar agilidade, como um diferencial para acatar aquela mudança, ela não vai conseguir resolver o que ela precisa. Então, é um pouco sobre isso, Edu. Boa. É bem interessante assim ter essa visão, né? Que existe valor na velocidade, mas não se trata só de velocidade. Porque velocidade pela Sim. velocidade, a gente entrega um monte de coisas, mas se a gente não está aprendendo com essas entregas que a gente faz tão rápido, não está servindo de. Não vou dizer que não está servindo de nada, vai, mas a chance da gente estar desperdiçando muito tempo aqui e muito esforço é muito grande, né? Então, o aprendizado aí ele é fundamental. Para isso, a gente tem que de fato, aí voltando até para, vamos dizer assim, os primórdios da agilidade, é o famoso inspecionar e adaptar, né? Então a gente inspeciona, então vê o resultado ali, pô, a gente entregou isso, a gente teve esse resultado aqui, pô, então acho que com esse resultado, cara, faz mais sentido a gente seguir para esse lado, para aquele lado, vamos continuar nessa direção mesmo. Então esse aprendizado, ele acaba sendo muito importante, né? Não, eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Eu acho que você falou, você trouxe super bem, né? O inspecionar e adaptar, né? Então é muito isso, né? Você tá sempre recalculando a rota, é sempre você vendo qual que é o melhor caminho, você sempre vendo se dá para ser mais simples, se dá para testar melhor, se dá para colher métricas. A gente fala muito disso, né? Em desenvolvimento de produtos e serviços. Você está sempre vendo de fato se aquilo que você faz é efetivo e traz resultado, traz valor, está resolvendo o problema antes de começar outras coisas, né? Se você vai na velocidade a todo custo, muitas vezes existem times e empresas que acabam até desenvolvendo coisas legais, coisas bacanas, consumindo tempo, fazendo entregas, mas aquilo tem pouca importância para o negócio ou traz pouco resultado para a empresa, ou os indicadores importantes da empresa não são alterados. Então, de nada adiantou aquela velocidade apenas, né? Sim, sim. Por mais que um fator importante no desenvolvimento. Com certeza. Às vezes, quando as pessoas ouvem assim, né, que pô, tem que ser mais rápido e tal, normalmente o que vem à mente é as pessoas têm que correr, têm que fazer de qualquer jeito, sem qualidade, e a ideia, pelo menos a essência, não é essa. Não na maior parte dos casos, vamos dizer assim. Talvez em alguns casos excepcionais e tal, a gente vai precisar de fato correr. Mas na maioria dos casos, eu diria que a gente alcança uma velocidade maior
reduzindo o escopo da entrega do que necessariamente mudando a forma como o pessoal está codando ali na ponta e tal, alguma coisa nesse sentido. Então, em vez de fazer uma entrega que levaria um mês, vamos fazer uma entrega que leva uma semana, uma entrega menor, que a gente já consegue tirar algum aprendizado dessa entrega. Então, vamos dizer assim, essa é uma excelente forma, uma excelente maneira ali de a gente conseguir uma velocidade maior e aprender maior e também, obviamente, ter espaço para se adaptar mais rápido ali também. Então, a gente, via de regra, dá preferência a ser mais veloz, reduzindo o escopo do que necessariamente correndo para fazer uma entrega. É legal, Edu. E você comentando isso me fez lembrar uma coisa super importante, né? Que é o oposto a isso, né? Então, se você acha que você tem que a velocidade é correr para fazer as coisas, muitas vezes não é verdade. E muitas vezes o que você precisa é identificar gargalos no seu processo, né? Que muitas vezes em algum lugar está tendo desperdício de tempo, ou você pode ser algo automatizado, ou ali a forma de fazer pode ser mais rápida do que de fato ser mais veloz em cada uma das etapas, né? Então isso é muito negligenciado, né, em algumas empresas, né, mas é de extrema importância identificar em todo o processo de construção de produtos e serviços onde tem gargalos, onde tem desperdício de tempo, onde você consegue melhorar aquele processo que de fato no ciclo total você vai ganhar velocidade. Você não vai fazer algo mais rápido, mas você vai ganhar velocidade. Eu acho bem interessante você comentar que essa questão dos processos e tal, porque assim, às vezes a gente realmente não precisa mudar escopo, não precisa acelerar o time para conseguir fazer entrega mais rápida, basta a gente fazer alguns ajustes ali no processo que a gente vai naturalmente ter uma entrega mais rápida. Né? Então, eu até costumo dizer que provavelmente, na maior parte das equipes, a gente fazendo pequenas mudanças nos processos da equipe, a gente provavelmente consegue um tempo de entrega mais curto ali, né? Sem mexer em mais nada que está em volta. Então, sem mexer no Exato. escopo da entrega, sem mexer em como que as pessoas estão trabalhando no dia a dia, cara, isso para mim isso é excepcional, assim. Enfim, para quem tiver curiosidade aí, né, tem algumas referências bem interessantes, tipo, o livro, acho que é A Meta, né? O livro A Meta é bem interessante, enfim, tem que vem dele, se eu não me engano, a ideia da teoria das restrições, enfim, são alguns conceitos aí que eu acho que para quem estiver interessado em saber como que consegue tirar melhor proveito ali dos processos, vale dar uma estudada nesses assuntos. Muito legal, Edu. Isso aí. Beleza, eu acho que a gente pode ir para o próximo mito aqui, né? É que agilidade se aplica somente em TI. Será que agilidade é só na área de tecnologia mesmo? Ou dá para a gente usar em outros lugares? Não dá? Enfim, queria ouvir um pouquinho de você, Raul. Legal, Edu. Esse é um grande mito, né? E a todo momento aqui a gente comentou que não é só operacional, né? Então, estão todas as camadas da empresa e também, né, falando de squad, de times multidisciplinares. Então, pessoas que não estão na tecnologia também participam dos squads. Então, a grande verdade é que existem inúmeros cases de sucesso de áreas além da tecnologia, como marketing, como RH, como jurídico, que estão implementando agilidade nos seus processos, nas suas entregas e estão colhendo resultados muito importantes. Né? Então, a agilidade ela não é exclusiva de TI, né? De fato, trazendo novamente aí o Manifesto Ágil, escrito lá em 2001, ele foi criado muito com pessoas da área de engenharia de software, muito desenvolvimento de software. Então, no começo, de fato, nasceu muito nesse tipo de time, mas a verdade é que nos últimos 10 anos já temos cases muito importantes nesse sentido. Né? Então, todas as áreas, todos os tipos de produto, de serviço, existem, né, como a gente falou, se você pegar talvez um framework específico, né, o Kanban, aplicado ao RH, talvez possa não encaixar tão bem, ou o Scrum no jurídico, talvez possa não encaixar muito bem, mas, de novo, né, as ferramentas, as metodologias e os frameworks não funcionam por si só. Né? É muito mais agilidade no conceito mais amplo de mentalidade, de comportamento, de mudar a forma como aquele departamento utiliza, do que de fato pegar um framework e tentar encaixar ali, sem de fato entender a mudança que é necessária naquele departamento. Né? Então, você até comentou, né, no mito anterior de livros, tem um livro muito bacana que tem vários cases de outras áreas além de TI, que é Como Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Né? Um livro muito bacana que mostra também o uso do
Scrum, especificamente mais no livro, mas de outras abordagens mais de agilidade para áreas além da tecnologia. Eu acho que é curioso ver, né, como que a gente está até falando um pouco antes sobre isso, que a agilidade ela está nos vários níveis, né? Então no operacional, tático, estratégico, então ela, vamos dizer assim, ela está na vertical, mas com o tempo ela evoluiu também para a horizontal, né? Então ela começou na área de tecnologia, mas ela expandiu para outras áreas também. Então hoje está abrangendo tudo, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. Acho que esse é um ponto interessante de trazer. E assim, quando a gente fala de agilidade, eu gosto de pensar que da maioria dos casos, a gente tem um problema que a gente quer resolver, e a gente, para resolver esse problema, a gente vai se organizar de alguma forma para conseguir alcançar o objetivo. Então, as pessoas vão se dividir, cada um vai fazer uma parte do trabalho, enfim, alguma coisa nesse sentido. Beleza. Dado que isso vai acontecer, a agilidade entra justamente nessa organização, né? Então, como que a gente consegue se organizar para ou alcançar esse resultado mais rápido, ou a gente, vamos dizer assim, gerar valor mais rápido. Então, vamos imaginar aqui um cenário onde eu quero entregar um produto e no final, quando eu entregar esse produto, eu tenho a garantia de que eu vou ganhar, sei lá, R$ 1 milhão por mês com a entrega desse produto. Pô, beleza, massa. Mas será que, aí já penso com uma mentalidade um pouquinho mais ágil, né? Será que, em vez de passar um ano construindo o produto para ganhar R$ 1 milhão por mês daqui a um ano, será que a gente consegue, por exemplo, daqui a 3 meses, fazer uma entrega para a gente já começar a ganhar, sei lá, R$ 300 mil por mês, R$ 400 mil por mês que seja, 200 mil, mas a gente já está adiantando um valor que está lá na frente para trás. Então, a gente está puxando esse valor para mais cedo. Então, a gente consegue se organizar de forma ágil para fazer isso. Ou, em outra, vamos dizer assim, de uma outra perspectiva, que por um acaso é a mais comum, eu acho que eu sei o que eu preciso fazer para alcançar tal resultado. Eu acho que eu preciso. Tá? A gente acha que precisa. Mas na prática a gente não sabe. Então a gente tem que experimentar para ver se a gente realmente está no caminho correto. Que esse seria um risco muito grande, né? Construir alguma coisa por muito tempo para perceber que a gente chegou no local errado. Né? Então a ideia como é que a gente consegue experimentar para a gente saber se está no caminho correto e de fato continuar, mudar, enfim, fazer o necessário ali para a gente de fato alcançar o nosso objetivo. Mas tudo começa com o objetivo. O objetivo pode ser entregar um produto, o objetivo pode ser trazer candidatos para participar do processo seletivo, para serem contratados, pode ser eu, sei lá, gerar um novo documento que a gente é obrigado a gerar, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Né? Então, dado o objetivo, a gente vai se organizar, então essa organização que ela puxa, vamos dizer assim, os benefícios, ela pode utilizar os benefícios que a gente tem na agilidade ali. Então, hoje em dia, eu gosto muito de olhar por esse ângulo, né? Porque isso não limita somente a um cenário tradicional para quem trabalha na área de tecnologia, que cara, eu vou construir um produto e entregar alguma coisa na mão do cliente. Então, nem sempre é isso que acontece. Então, por isso que isso é tão aplicável a outras áreas também. Sim, muito legal, Edu. E essas áreas todas, né, que mudam essa mentalidade, elas conseguem usufruir, né, dessas melhorias, né. E uma coisa muito bacana é que aí falando um pouco mais de ferramenta, da forma de fazer e até olhando os resultados, eu acho que é tentador, né, você vê quando uma empresa não tem nada de agilidade, começa a iniciativa ali na TI e aí as outras áreas começam a ver, né, ou visualmente nas salas post-it, jornada, fazendo uma série de questões mais visuais, ou utilizando ferramentas como Gira, como Trello, como outras ferramentas super bacanas que de forma lúdica, de forma visual, mostra, né, as etapas do trabalho e o rostinho de cada uma das pessoas, como as pessoas interagem, e as pessoas das outras áreas ficam tentadas, né, a usar aquilo, ou falar, pô, o que é aquilo? O que é? Como que usa? O que vocês estão fazendo? Então, eu acho que a área de tecnologia, até como ela foi mais a primeira ali, né, mais o que startou os times ágeis e tudo mais, a área de tecnologia ela serve também como um grande replicador para essas outras áreas, né, uma forma de vender os valores do ágil, de vender, né, o que é bom, os resultados, e acho que com isso também ajuda no convencimento das outras áreas utilizarem. Então, acho que a TI, né, as pessoas de TI têm um papel importante nessa mudança de mentalidade nas empresas. E eu diria até que é mais importante ainda quando essas áreas interagem com a área de tecnologia, né? Porque se a mentalidade ainda for de não, é tudo separado, um demanda para o outro, alguma coisa assim, cara, não vai funcionar tão legal. Mas agora, se realmente houver integração, talvez até trazer uma pessoa de uma outra área, não sei, de
de legal ou alguma coisa assim, né? Para atuar dentro de um time para resolver um problema específico do departamento jurídico. Pô, cara, isso é excelente, assim. Então, essa mentalidade de estar próximo, trabalhar junto para conseguir resolver um problema que todo mundo ali tem em comum, né? Cara, a gente trabalha junto para resolver isso. Então, acho que enxergar dessa forma é uma forma interessante aí, né, de pensar em agilidade saindo da área de tecnologia. Então, ela é super útil em tecnologia, mas ela é útil também em outros contextos. É verdade, e até me lembrou uma história super rápida aqui, da última empresa que eu passei. A gente fez uma mudança grande de ERP, né, trocamos o Proteus pelo SAP, e foi um projeto curioso, porque no final do projeto, depois de implementado, estabilizado, uma série de desafios concluídos, quase que 10 pessoas das áreas de outras áreas acabaram sendo incorporadas na área de tecnologia, né? Então você vê o processo, o negócio, o problema estava tão latente ali, e essas pessoas trabalhando tão em conjunto com os times de tecnologia, que acabou que no final do projeto elas tiveram interesse e a área de TI acabou adotando essas pessoas, né, e trabalhando diretamente na área de tecnologia, pessoas que eram do financeiro, pessoas que eram do contábil, pessoas que eram dos times de logística. Então isso foi bem bacana de presenciar e ver o quanto essa onda da agilidade, essa mudança acaba aproximando as áreas, quebrando silos e tirando um pouco essa ideia errada de que TI é o fornecedor, as áreas são cliente, e aí fica aquele duelo de cliente-fornecedor. E hoje em dia é muito mais um time multidisciplinar, né? Os times trabalhando em conjunto para desenvolver alguma coisa ou entregar, né, produtos, serviços e objetivos em comum. Com certeza. Você comentou ali sobre silos, né? Daí eu queria até passar para o próximo mito aqui, que tem, na minha visão, tem a ver com isso também, né? Que é assim, o mais importante na agilidade são os papéis e responsabilidades. Será que é isso? Será que não é? Não, isso é mais um mito, né? A gente, no dia a dia, a gente está cada vez mais imerso em mais nomenclaturas, né? De papel, de cargo, de ferramentas, de metodologias, isso tudo que a gente está falando. Mas a grande verdade é que o que é importante, né, nessas mudanças é de fato o comprometimento, é de fato a responsabilidade, é de fato o quanto as pessoas estão afim de fazer aquilo acontecer, né? Então, toda mudança na empresa começa pelas pessoas, né? Então, transformação digital, quando a gente fala transformação digital, ela tem uma conotação mais tecnológica, inovadora, uma série de coisas que essa nomenclatura traz, mas é muito mais sobre pessoas, é muito mais sobre mudanças na pessoa, na forma de pensar, no aprendizado coletivo, muito mais, né, como a empresa está funcionando, no quesito que as empresas, o que elas aceitam, o que elas não aceitam. Então é muito mais a ver com a cultura corporativa, muito mais como a organização ela está mudando, né? Então não tem a ver só com o papel, não tem a ver só com a responsabilidade, não tem a ver só com o framework específico, mas tem a ver como as pessoas trabalham, né? Como as pessoas agem, né? Muito mais com ação, muito menos com título, com papéis e tudo mais. De novo, trazendo como a história do ágil, né? Como ela foi evoluindo, o Scrum, né? Ele acabou sendo um grande precursor aí e massificou muito o uso do Scrum. Né? O Scrum ele preconiza, né, os papéis, né? Então o Scrum Master, o PO, o time de desenvolvimento, né? Ele delimita ali as cerimônias, como que tem que ser a reunião, qual que é o time box, né? Qual que é o tempo específico para ela funcionar. Mas de fato isso sozinho não funciona, né? Ele não resolve todo o problema, né? É muito mais como a gente tem falado, né? A questão da mentalidade, a questão de comportamento, do que de fato só o papel que você está exercendo, né? Então você não pode ser, por exemplo, ser o Scrum Master, e aí se você está atuando num outro contexto, numa outra reunião, numa outra forma, você precisa atuar exatamente como está dizendo aquele papel. Não é isso, né? Se você tem a mentalidade de agilidade, se você tem os comportamentos de agilidade, você vai atuar nisso independente daquele papel específico que você está atuando, né? Então, essa parte é bem importante. E nesse caso, assim, eu gosto de voltar muito no conceito de equipe, né? Então, quando a gente pensa em equipe, são pessoas que se reúnem para
atuar para resolver um problema específico. Então, pelo menos a essência é essa. E dado que a essência é essa, pô, beleza. Então a gente vai trazer para a equipe pessoas que, vamos dizer assim, têm as habilidades necessárias para a gente conseguir alcançar aquele objetivo que a gente tem. Só que, se for necessário alguém fazer talvez algo um pouco diferente daquilo que é a especialidade da pessoa, cara, pensa, o objetivo ele continua lá. Se você consegue ajudar de uma outra forma que sai um pouco da sua especialidade, cara, excelente, você vai estar ajudando o time da mesma forma, e isso tem um super valor. Assim, eu entendo que talvez não seja tão confortável, a gente fazer um negócio que a gente não conhece tanto, não está tão acostumado, a gente vai ter que estudar um negócio completamente diferente, tal. Eu entendo que não é confortável, mas se isso acontecer, eventualmente, se a gente tiver a oportunidade de ajudar o time fazendo isso, cara, por que a gente não vai fazer, sabe? Então, acho que essa ideia de que a gente vai ser rígido na forma como a gente vai atuar, cara, isso provavelmente em algum momento vai trazer problemas. Ou pelo menos vai trazer ineficiência. Então imagina que, por exemplo, a gente tem numa equipe, vamos pegar um cenário bem simples e típico aqui, eu imagino que a maioria das pessoas consegue entender, que eu tenho um front-end que está fazendo o código ali, a parte do front, e o back-end está fazendo parte do back. Mas vamos dizer que, nesse caso, o front-end, seja lá pelo motivo que for, talvez ele é mais júnior, enfim, seja lá pelo motivo que for, ele está entregando com menos velocidade do que o back-end. Então as coisas vão engargalar nesse front-end. Mas, pô, se eu tenho back-end, consegue dar alguma ajuda, algum suporte para esse front-end, cara, a entrega como um todo ela vai sair mais rápido. Então isso vamos dizer assim, isso é bom para o time. Então acho que entender como que esse tudo consegue se organizar de uma forma para maximizar a velocidade da entrega ou para minimizar o tempo de entrega, acho que essa é uma mentalidade interessante para a gente ter, né? Em vez de, não, eu só faço o meu, e se todo mundo fizer a sua parte, então a gente consegue alcançar o objetivo. Tá, talvez até consiga, mas vai levar mais tempo, vai gastar mais recursos para conseguir chegar lá, então acho que vale repensar um pouco aqui e, de fato, vamos dizer assim, dentro do possível, tentar de fato ter um time multidisciplinar, que as pessoas se auto-organizam internamente para conseguir alcançar o objetivo, seja daquela semana, seja daquele mês, seja do projeto como todo, enfim, acho que ter esse tipo de mentalidade, diria que é uma mentalidade muito mais ágil, né, do que somente fazer o seu papel. Então, quando você comenta aqui, no caso do mito, né, que é o mito de que o mais importante são os papéis e responsabilidades, cara, eu super concordo. Para mim, isso quando a gente pensa em agilidade, para mim isso é um mito. A ideia da agilidade para mim a gente vai se organizar para conseguir alcançar o objetivo. A gente vai ter papéis e responsabilidades, mas a gente não vai se limitar a isso. Muito legal, Edu. A força do grupo, né? A força de pessoas unidas, né? Com um objetivo em comum, né? Um caminho ali direcionado, sabendo onde quer chegar. Isso tudo tem um valor muito forte, né? Times de alta performance, a gente fala muito nisso, né? De multidisciplinar, objetivos bem definidos, melhoria contínua. Então, realmente é isso, né? Um apoiar o outro. Afinal das contas, todos somos seres humanos, né? E um dia um tá melhor que o outro, um dia a gente não tá muito bem, outro dia alguém tem algum problema pessoal, outro dia a pessoa não está, né, na melhor condição ali para fazer, e aí a força do grupo faz com que o resultado aconteça, independente dessas oscilações que são naturais, falando de seres humanos como a gente. A gente pode ir para o último mito aqui, né, que a agilidade é sair fazendo as coisas, então, pô, não precisa fazer planejamento não precisa documentar, não precisa fazer nada, cara, aqui a gente sai fazendo, a gente é ágil aqui. Agilidade é isso mesmo, não é? Queria entender um pouquinho de você, Raul. Isso é um outro mito que muitas empresas acabam tendo esse problema, né? Acabam sofrendo por isso, né? A agilidade, como, né, a gente comentou aqui, tantos elementos, né? Ela não é uma coisa que você vai sair fazendo, né? Você vai pesquisar no Google ali o que é agilidade, sair fazendo, sem muito planejamento, né? Então, a agilidade, ela precisa de fato ser planejada, ser implementada, ser acompanhada. A gente está falando de pessoas, de mudança de cultura, então é muito importante, né, que ou a empresa, dependendo da condição da empresa e do momento da empresa, ou ela tenha pessoas dentro da empresa que conhecem bastante ou que já tenham participado de processos de implementação de agilidade que encabecem isso, né? E aí vai montando comitês, vai montando, né, unindo pessoas que vão atuar como agentes de transformação, agentes de mudança, ou que a empresa procure uma empresa especializada para ajudar, né, no momento da implementação, no momento
né, do treinamento, principalmente das pessoas, né, na escolha de ferramentas, na escolha do framework. Existem tantas opções, tantas formas de implementar, que de fato tem que ser tratado como um assunto sério, né, um assunto sensível, que demanda tempo, demanda energia, demanda treinamento, e por isso que a gente comentou em até um dos mitos, que não depende só do operacional, né, um dos mitos a gente falou disso. Num outro mito a gente falou da importância do apoio e do patrocínio da liderança executiva da empresa, porque isso tudo demanda tempo, energia, custos, né? Então no orçamento, então isso tudo demanda muito foco também. Então veja que uma coisa está conectada na outra, né? Então a agilidade ela é uma mudança, né? Uma transformação, ela é um pilar da transformação digital. E toda mudança que fala de pessoas, de comportamento, de cultura, não é simples, não é rápido e não é fácil, né? Então depende bastante de um controle e de treinamento e de aperfeiçoamento e de métricas, né? Para garantir o sucesso daquela mudança. Então não é só pegar, sair fazendo que vai dar certo, que a gente está falando de coisa muito séria e ainda mais nos dias de hoje, né? Então acho que é um ponto legal, Edu, de comentar, né, muitos layoffs acontecendo. A gente percebe que nesses layoffs, áreas específicas, às vezes de agilidade, de produto, muita coisa acontecendo. Então, dado esse contexto todo de organização de times e de financeiro e de redução de custo, a implementação do ágil, o valor do ágil e você metrificar, né, o retorno do investimento disso tudo está se transformando em algo muito mais sério e muito mais delicado, tem que tratar com muito mais senioridade para conseguir manter a agilidade acontecendo nas empresas e manter os projetos acontecendo nas empresas com agilidade, porque a liderança executiva, as outras áreas estão cobrando de forma muito mais forte e muito mais rígida, mais criteriosa as implementações de agilidade e o uso da agilidade nas empresas. Um conceito que me vem à mente, assim, né, quando a gente fala aqui, né, sobre agilidade, sair fazendo as coisas e tal, que isso é um mito, é o conceito do afiar o machado, né? Então, se a gente tenta cortar uma árvore com um machado que não está afiado, provavelmente vai levar horas e horas e horas. Então, é melhor afiar antes esse machado para a gente cortar a árvore muito mais rápido, né? E eu volto aqui de novo, né, na essência, assim, de como que o trabalho funciona. Então, a gente vai ter lá o nosso objetivo para alcançar, só que para alcançar esse objetivo, a gente vai ter que, de alguma forma, se organizar, entender exatamente qual o objetivo é esse, entender como que a gente precisa fazer para chegar lá. Isso, em muitos casos, parece que é trivial, mas não é. Então, acho que essa preparação que a gente faz para poder alcançar o objetivo é algo necessário e super importante para a gente conseguir fazer isso mais rápido. Então, o parar no começo para a gente e conversar e talvez estudar, entender melhor o problema, para a gente conseguir resolver mais rápido, isso é algo para mim que é crucial, assim, está dentro da agilidade. Então, acho que esse conceito de afiar o machado é bem importante, né? E tem até uma outra frase que eu acho também legal. A frase talvez não seja exatamente essa, mas é algo bem nessa linha, né? O pessoal fala assim que 10 horas de codificação economizam 1 hora de planejamento, né? Então é algo aqui absurdo, né? Então a gente está gastando mais tempo codificando do que planejando. É justamente para trazer à luz a importância da gente sentar e planejar aquilo que a gente vai fazer. Então, quando a gente tem clareza do objetivo que a gente tem naquele contexto, de como que a gente vai dividir o trabalho, de talvez até vamos dizer assim, as incertezas que a gente tem para a gente correr atrás, tentar sanar aquilo, descobrir como é que funciona melhor, descobrir se talvez aquela hipótese que a gente tem, se aquilo realmente é aplicável naquele contexto não é, enfim. Então, acho que entender melhor isso, ter clareza dos riscos que você está correndo, para mim é algo bem importante quando a gente está pensando ali em fazer as coisas. Então, de fato, para mim a agilidade está muito longe assim, de só sair fazendo as coisas. Talvez só sair fazendo as coisas seja, vamos dizer assim, o comportamento menos ágil que a gente pode ter para resolver um problema. Exato, menos ágil e menos assertivo, né, Edu? Eu acredito que até para quem está ouvindo a gente aqui, né, desmistificando muita coisa da agilidade e até quem está ouvindo e entende que na sua empresa, no seu contexto, no seu cenário, muitas das coisas que a gente está falando aqui ou é surpresa ou está sendo tratado de um jeito muito diferente,
eu acredito que é um sinal de alerta, né, para as pessoas para procurar entender melhor, né, muitos dos problemas que estão acontecendo na empresa podem ser por conta de acreditar nesses mitos e aí procurar especialistas. Tem muito conteúdo na internet, enfim, na própria escola Forja, né, tem muita coisa Uhum. que fala desse tema e empresas especializadas em agilidade, né, então é um sinal para as pessoas buscarem isso, porque independente de como está o seu processo, sempre pode melhorar, sempre pode aperfeiçoar, a gente sempre pode estar fazendo um pouco melhor, melhorando de forma contínua, e isso, no final das contas, resulta em muita agilidade e também muito resultado, muito mais valor para o cliente e para a empresa em questão. Muito bom, muito bom. Daí eu queria passar a palavra para você, Raul, passar uma mensagem final aqui para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. E se quiser fazer um jabá também, pode ficar super à vontade aí. Bom, acredito que a gente tenha, né, desmistificado muita coisa aqui e esses itens são itens esses tópicos são tópicos bem importantes para a agilidade acontecer de forma mais fluida, né, nas empresas. Eu particularmente já trabalhei com projetos, né, com agilidade e no começo errei bastante, depois acertei, a gente está sempre aprendendo, não tem o certo e errado de forma definitiva, tem a forma que se aplica, né, à sua empresa, mas depende da gente, né, depende das pessoas mudarem a forma de fazer, se questionar, ser um pouco inconformado, né, ser um pouco desconfortável com a situação e tá sempre tentando melhorar e no final das contas não só, né, o resultado para a empresa acontece, o resultado para o cliente acontece, mas também para a gente mesmo, né? A gente fala muito de se desenvolver, de aprender, de ser divertido, de trabalhar de uma forma mais sustentável, de trabalhar de uma forma mais fluida. Afinal das contas, isso garante também bastante a nossa qualidade de vida. Bom, queria agradecer pela tua presença aqui, Raul. Foi muito legal conversar contigo, cara. Um abraço e até a próxima. Valeu, Edu. Muito obrigado. Foi uma honra participar com vocês aqui. Um abraço para todos e até mais. Boa noite. Falou, até mais. Tchau, tchau.